Eu acho que que é essencial nesse nosso debate, eu acho que todos concordamos, é que transferir a sua ação política para o seu representante, ou seja, é muito pouco. Um deputado, o presidente da República, ou quem quer que seja, é muito pouco. Então, não basta eu pensar muito e decidir corretamente em quem votar. É muito importante que a gente escolha bem quem vai votar. É fundamental, mas já não é suficiente. Talvez nunca tenha sido, né? Mas é cada vez menos suficiente. Então, não adianta a gente reduzir a questão política a uma eleição, porque ela não resolve o nosso problema. Ela não resolve. Primeiro, os jogos políticos continuam, não mudam, como elege alguém, como não elege. Inclusive, o nosso atual Congresso decide as regras da eleição que vai fazer com que eles permaneçam, né? Então, o modo como você vota, quanto vale um voto, as coligações, a reforma política não aconteceu. Então, o que significa isso, se reduzir a isso? Significa abrir mão do seu papel de cidadão. A gente precisa ter mais ação social. A gente precisa de verdade se organizar e agir socialmente. A gente tem que sair do lugar de eleitor para cidadão, porque eleitor é um gesto fácil demais, simples demais, rasteiro demais. A gente precisa mais do que votar bem. A gente precisa, de fato, produzir tecnologia social, que é utilizar as novas mídias para a libertação, para a diminuição da opressão, da desigualdade social, da injustiça econômica que existe no Brasil, que é um absurdo. E eu não tenho dúvida de que a gente pode produzir tecnologia que faça com que esta ação de participação direta da população na gestão de sociedade seja possível. O principal desafio é fazer todas as forças convergirem em prol de um consenso mínimo entre todos. Então, é basicamente isso. Só quando nós, cidadãos, conseguirmos tomar poder da informação, da composição desse saber, que a gente vai conseguir efetivamente estabelecer instrumentos de controle sobre a gestão pública, sobre os nossos governantes. Eu tenho uma frase que fala assim: a raposa não pode tomar conta do galinheiro. Então, os órgãos de informação, de avaliação de política pública, como o IPP, o IPEA, Instituto de Segurança Pública, têm que ser órgãos de Estado e não de governo. Não podem estar submetidos a um governante, porque eles trabalham para a população. E a gente precisa acabar com a rotatividade, a eliminação de projetos bons, porque o nosso ciclo político de 2 em 2 anos mina qualquer projeto de longo prazo. Então, somos nós, cidadãos, que temos que exigir políticas melhores e criar instrumentos de controle para monitorar, evitar corrupção e melhorar a qualidade da gestão pública. Nós entendemos a ação política fundamentalmente como o espaço da representação. Ora, eu tenho a impressão que a crise política que nós atravessamos hoje no Brasil, mas não só no Brasil, no mundo inteiro, é uma crise da representação, é uma crise de confiança nos modelos de representação. O que é que nós entendemos por representação? E acho que quando nós falamos hoje em crise de democracia, o que está em jogo, em foco, está no cerne dessa discussão, é a crise da democracia como modelo de ação conjunta no espaço público, mediada pela representação, que tem a forma da representação parlamentar. E é justamente por isso que ganha tanta importância as novas formas de ação política, novas formas de participação direta, que estão fora do quadro geral do modelo de representação que nós conhecemos até agora. Somos todos corresponsáveis por criar para nós as condições mais adequadas de convivência. Somos todos corresponsáveis por assistir no nosso meio e nos nossos coletivos, não é? O triunfo de soluções tirânicas e autoritárias. Somos todos corresponsáveis por assistir a uma espécie de desmoralização da vida, onde a palavra de cada um conta cada vez menos. Somos todos corresponsáveis por assistir à construção de uma sociedade da desconfiança, aonde nada do que dizemos parece ter valor para ninguém. Somos todos corresponsáveis por quê?
Porque se antes tínhamos práticas que revelavam essa confiança de uns em outros, essa erosão da moralidade, ela não foi produzida por invasores extraterrestres, bárbaros. Portanto, tudo aquilo que se esfacelou em termos de moralidade só pode ter sido ou produção nossa ou com o nosso endosso, com a nossa aquiescência.